por que eu faço medicina integrativa, por que fazer medicina integrativa, qual foi a origem da medicina integrativa, o que me levou a isso aí, tá? Então, é muito importante que a gente entenda a história da medicina, tá? Quer dizer, da onde surgiu tudo? Será que é tão diferente assim o que acontecia no passado, há milênios para hoje? E nós hoje vamos começar a falar sobre isso. Inicialmente, nós falaremos sobre a medicina oriental, de maneira rápida e sucinta, pois esse é um assunto que eu vou deixar aí para a próxima live de quarta-feira que vem, que nós discutiremos um pouco mais profundamente a medicina chinesa, que é a medicina oriental, e hoje iremos falar mais da medicina ocidental, tá certo? A história da medicina ocidental. Falaremos um pouco mais profundo se compararmos com a última live da semana passada, ok? Então, hoje, nós temos que ter noção, tá? E que é importantíssimo que a medicina, na verdade, ela teve sua história, seu início, o início de tudo foi na medicina chinesa, certo? Quer dizer, desde o início dos tempos, o ser humano luta pela sobrevivência. Quer dizer, isso é fundamental, é uma frase simples, mas é que ela te diz muita coisa. A busca do alimento nasceu o conhecimento das plantas e seus efeitos terapêuticos, porque nós iremos ver que a medicina chinesa, ela deu início a uma coisa chamada fitoterapia. E a fitoterapia, na verdade, ela teve seu início, por quê? Porque as pessoas procuravam como comer, como se alimentar. E a partir daí veio o conhecimento dos efeitos terapêuticos dessas fitoterapias, das plantas. As pedras e o calor do fogo foram usados para aliviar as dores. Imagine, isso foi feito há 5 mil anos atrás, e hoje nós temos no nosso dia a dia uma massagem que nós chamamos de pedras quentes. Quer dizer, se nós tentarmos correlacionar, é muito simples. Quer dizer, foram utilizados na China pedra e calor para aliviar a dor. E nós hoje usamos uma técnica fisioterápica, que é a massagem, com essa mesma função. Tá? Se você me perguntar qual é a obra mais antiga da medicina chinesa, está aí com vocês, tá certo? Que é essa que foi feita há 5 mil anos atrás. E você também tem uma outra feita há 3 mil anos atrás da medicina chinesa, em que explica, na verdade, os fenômenos da natureza, usando os conceitos Yin e Yang, e a harmonia dos 5 elementos. Tá? Nós não falaremos com mais detalhes sobre isso, mas é importante que entenda que esse livro que nós citamos aqui, ele pega exatamente a descrição dos conceitos de Yin e Yang e das harmonias dos 5 elementos, que tem total relação com os órgãos do seu corpo. Tá? Então, a medicina chinesa é a medicina milenar, que existe há mais de 3 mil anos. Quer dizer, é difícil você precisar, por falta, na verdade, de escrita, né? Que nós nos baseamos muito em coisa que está escrito, e na época não existia. Mas, na verdade, é uma medicina, além de ser milenar, que ela baseou sempre na observação. Tá? Mas não é por ser uma medicina baseada em observação que ela não tem o caráter científico, que nós iremos ver aos poucos. E o que uma das fatores, das características dela é que ela faz o quê? Uma integração entre o homem e o universo, que é fundamental. Tá? Então, aí você vê, na sua frente, você está vendo que você tem a teoria de Yin e o Yang. Quer dizer, o Yin é a noite, é o frio, é a escuridão, é a água. Tá? E o Yang é o dia, o sol, a luz e o fogo. E o que nós queremos, na verdade, com essas duas, o Yin e o Yang? É o equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, você que é mais do dia, você é mais Yang. Você que é mais da noite, você é mais o Yin. Então, na verdade, o que você precisa, na verdade, sempre é estar equilibrando ambos. Então, existem pessoas do dia, tá? Que são mais Yang, mas que têm um sono que não está sendo reparador. Então, na verdade, o problema dessa pessoa Yang está no Yin. Então, eu tenho que equilibrar esse Yin. Agora, existem momentos em que você está muito sobrecarregado durante o dia. Você se alimenta mal durante o dia. Então, você é uma pessoa Yang, então você precisa corrigir o seu Yang mesmo. Então, o equilíbrio de ambos é que vai levar você a ter uma saúde, tá? Uma melhor estado de saúde, um equilíbrio de sua saúde. Na medicina chinesa também, o que você vê exatamente são os 5 elementos ou movimentos. E o que você repara bem nele? Que existe uma correlação entre a madeira, o fogo, a terra, o metal com órgãos, tá? Então, você sempre vai ter uma ligação entre um tipo de elemento
com um órgão seu. E nós explicaremos com detalhes na próxima semana. A medicina chinesa na verdade, como nós sabemos, ela descreve a doença como ela deve ser. Então, a doença não é algo que aconteceu de ontem para hoje. Tá? Você até pode ter as doenças agudas, algum acidente, alguma coisa traumática que seja aguda. Mas, normalmente, o que você tem é uma doença, é seu processo evolutivo. E que se nós quisermos comparar essa medicina chinesa de hoje, tá certo? Que a gente está citando para vocês, com a medicina integrativa de hoje também, olha como é interessante, que a medicina chinesa de 3.000 anos atrás, ela falava em fase energética, que nada mais é que o ATP. Ela fala do desequilíbrio funcional, que nada mais é que o quê? Um desequilíbrio das suas mitocôndrias. Então, são as fases iniciais da doença. E você só vai ter o desequilíbrio orgânico, quer dizer, quando é que você vai detectar isso a nível de exames, tipo raio-x, tomografia, quando você chega na parte orgânica. Mas, na verdade, o que nós queremos com a medicina chinesa ou com a medicina integrativa é a prevenção, é que você não alcance ao desequilíbrio orgânico. Esse é o nosso objetivo, certo? Quais são as ferramentas que essa medicina chinesa usa há tantos milênios? Ela usa a fitoterapia, que é fundamental, ela usa a acupuntura, tão conhecida por todos nós, ela usa a dietoterapia, você verá que existem orientações, por exemplo, o seu estômago, ele gosta mais de bebidas quentes, não frias, quer dizer, nós vamos detalhar para vocês depois. Você tem a atividade física, tá? Que o Tai Chi Chuan representa isso para vocês, e a meditação. Então, essas 5 pilares, quer dizer, são 5 principais pontos em que se baseia a medicina chinesa, certo? Que tem por objetivo, mais uma vez, a prevenção, prevenir, não deixar que a doença se estabeleça ou que você tenha exatamente os sintomas dela. Mas, como falei anteriormente, o que nós vamos hoje mais nos basear, falar mais, detalhar mais, é mais na medicina ocidental, na história da medicina ocidental, e não da medicina oriental. Então, quando nós falamos da medicina ocidental, tá, a história dela, nós temos que lembrar que o início dela começou na Mesopotâmia, tá? Na Mesopotâmia, há 3.000 anos atrás, em que você já tinha cirurgiões, você já tinha médicos, tá? Em que faziam até procedimentos cirúrgicos, ok? Inclusive, você tinha um código de Hammurabi, que é um código de regras, de leis, em que, na verdade, se o cirurgião cometesse alguma falha no seu procedimento, ele era, na verdade, punido com perda de um dedo, mais 2 dedos, quer dizer, para você ver como nós somos cobrados, como sempre fomos cobrados, como sempre tivemos regras há milênios atrás e regras agora. Então, no início da medicina ocidental, na Mesopotâmia, quem é que fazia essas regras? Era o código de Hammurabi. É esse código que dava, na verdade, a forma que deveria ser. Quer dizer, o que você poderia fazer, onde deveria ser. Se você seria punido ou não. Tá? Logo depois da Mesopotâmia, seguindo a Mesopotâmia, você tem o Egito, a medicina egípcia, que é muito conhecida, que é muito famosa, tá? E aí existem alguns termos que é importante que a gente coloque para vocês, para a gente descaracterizar a não cientificidade, certo, da medicina. Quer dizer, é tudo científico, ela pode ser observacional ou não, mas ela é científica. Então, crença, na verdade. Por que na medicina ocidental do Egito a gente fala de crença? Porque, na verdade, você tem muito sacerdote, você tem muita religião envolvida nisso. Então, você tinha essa coisa de você acreditar, tá certo? Não por isso que existe aquela questão de crença. Então, nós temos que tirar essa coisa de como se crença fosse um desmérito na medicina. Não, é algo que existe, algo que sempre existiu, e, na verdade, você tem isso porque a origem veio dos sacerdotes, veio de pessoas religiosas, tá? Quando nós colocamos mumificação e bandagem, preparação do corpo, retirada de órgãos, dissecção, o que eu quero dizer para vocês? É que a medicina egípcia, tá? Ela, na verdade, já fazia o quê? Procedimentos cirúrgicos. Então, quando você tinha os seus sacerdotes e que vocês queriam manter eles para a eternidade, você tinha uns procedimentos. Os procedimentos, qual que eram? Você mumificava. Então, você abria o corpo, retirava o coração, o pulmão, o intestino,
você varia isso, quer dizer, às vezes você tirava tudo ou tirava parte dos órgãos, tá? Você, então, tinha um procedimento de dissecção, era um procedimento cirúrgico. E, óbvio, então, lógico que você tinha uma noção anatômica muito grande, porque se você tinha acesso ao corpo, é como hoje nós fazemos a necrópsia. Então, eles já, na medicina egípcia, ela tinha o quê? A mumificação, que era a preservação do seu sacerdote, do corpo, mas isso nos permitiu ter acesso à anatomia do corpo. Isso é fundamental, para que nós saibamos que a anatomia já era sabida desde milênios atrás. Qual foi o médico, né, mais importante nessa medicina egípcia antiga? O Imhotep, tá certo? Quer dizer, ele foi autor de um tratado médico, tá? O chamado papiro, tá certo? Que contém observações anatômicas, diagnósticos de doenças, prescrições, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que esse médico, ele deixou algo escrito, ele deixou um documento para que nós seguimos, quer dizer, tivéssemos até hoje o conhecimento do que foi feito naquele período. Então, esse médico, ele foi o destaque da medicina egípcia naquele período de 2000 anos atrás. Tá? Logo depois da medicina egípcia, quer dizer, é uma sequência, nós falamos da Mesopotâmia, depois da medicina do Egito, com Imhotep, e depois da medicina agora grega. E nós sabemos a quantidade de filósofos, né, que viviam na Grécia naquele período, tá certo? E nós vamos, ao invés de falar de Platão ou qualquer outro filósofo, nós vamos nos focar mais em Hipócrates, né? Por que Hipócrates? Porque, na verdade, ele foi considerado o pai da medicina, tá certo? O mais célebre médico da antiguidade, iniciador da observação clínica, tá? Então, o Hipócrates, na verdade, ele tem duas características muito importantes. A observação, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele notava que quando você tinha amarelidade na sua pele, quer dizer, a icterícia que nós sabemos, quer dizer, que nós sabemos que nós damos diagnóstico a nível de visualização, de observação, de contato com o paciente, sem necessidade de tecnologia, você diria o seguinte: você tem icterícia, você está em desequilíbrio, provavelmente você vai ter uma morte mais rápida. E, então, isso foi uma observação dele, de Hipócrates. E outra coisa que é muito interessante é que, se você notar, que Hipócrates também ele tem uma teoria do equilíbrio, tá certo? Que ele dizia que nós tínhamos 4 fluidos, que são os humores, que é o sangue, nós temos a fleumático, que seria a linfa, a bilis, tá? Que era a bile branca, amarela e a negra, e que nós que teríamos que ter um equilíbrio nesses líquidos. Na verdade, se você voltar a 5 minutos atrás, como nós falamos da medicina chinesa, de novo, nós procuramos também o equilíbrio, né? Nós temos equilíbrio da água, do calor, não é isso que a gente tem na medicina chinesa? Olha como se assemelha um pouco a Hipócrates, que ele fala de uma forma diferente, mas o que ele quer dizer é que ele precisa que o seu corpo esteja em equilíbrio. Ele usa termos diferentes, formas diferentes, mas a maneira de escrever é igual, tá certo? E note que em ambos os casos sempre se usou a observação, que foi a metodologia utilizada pela época. Então, a metodologia científica utilizada era a observação. Então, o Hipócrates, que é o pai da medicina, não podemos esquecer que ele observou a icterícia, como ele também citou como os chineses, mesmo ele não tendo acesso, tá certo? Isso é fundamental também a gente correlacionar. Ele não teve acesso à cultura chinesa, que na época não existia isso, mas ele citava essa necessidade do equilíbrio dos líquidos do seu corpo. Na Grécia também é interessante que nós entendamos alguns termos, tá? Você tinha vários sacerdotes, e um deles é o Asclépio. E por que a gente colocou ele aqui para vocês? Para nós colocar para você alguns termos, tá? Que nós utilizamos no nosso dia a dia hoje, e nós vamos ver que isso, da onde veio isso, certo? Então, o Asclépio, ele teve 3 filhas. Uma é Panaceia. Lembra Panaceia? Panaceia, que é a deusa da cura de todos os males. Então, quando nós falamos, por exemplo, de o óleo de canabidiol hoje, que tem várias funções, existem colegas que dizem que isso é uma panaceia. Por quê? Porque nós colocamos a medicina integrativa, ela tem várias funções. E, na verdade, o termo panaceia veio da onde? Veio de uma filha de um sacerdote grego. Então, isso faz parte da história. Note também que uma das filhas desse sacerdote se chamava Higeia.
E que isso é importante? Existe uma palavra que nós usamos hoje, o quê? Que é a deusa da preservação da saúde, não é isso? Então, o seu corpo está rígido, eu estou rígido. Então, isso vem de quem? De Higeia, que é uma filha de um sacerdote da Grécia. Então, nessa colocação que eu boto para vocês, é porque o que eu noto? No dia a dia, nós notamos o quê? Que existe uma utilização de palavras como a crença, panaceia, para desmerecer. E, na verdade, não existe isso. Na verdade, isso é ciência. Isso por quê? Porque história é ciência também. Tá? E nós temos que entender da onde surgiu esses termos e não tornar isso como sinônimo de desmerecimento. Não. Na verdade, isso tem um significado. O significado é que tem a cura de todos os males. Por quê? Porque ela tem uma função fisiológica em seu corpo. Ela vai agir de várias formas. Mas, de forma nenhuma, isso desmerece porque não tem uma comprovação científica. Sim, tinha comprovação científica. E não se esqueça, então, que esses termos começaram na Grécia. E por quê? Porque eram filhas do sacerdote que nós, Asclépio, tá? Nós estamos colocando aqui também que o Herófilo, tá? Que tinha sido um dos fundadores do método científico. Ele introduziu o método experimental na medicina e considerava essencial para o conhecimento. Por isso foi criticado por Galeno, para que o método experimental contrariava o raciocínio. Olha como é engraçado isso. Quer dizer, Galeno, que nós veremos em breve, vem da Roma, que é um pouco após a parte da medicina da Grécia, e ele critica o Herófilo, por quê? Porque ele usava termos científicos, tá? Então, o Herófilo também introduziu muitos termos científicos, usados até hoje, para descrever fenômenos anatômicos. Foi o primeiro a utilizar a terminologia convencional em nomes de naturais, utilizando termos que criou para escrever seus objetos de estudo, nomeando pela primeira vez, por exemplo, dominou o primeiro troço do intestino duodeno por meio de 12 dedos. Por que duodeno? Porque ele viu que tinham 12 dedos. Quer dizer, na hora em que você tem um outro grego em que começa a descrever termos como métodos científicos, você vai ter um outro, logo após, que vai ser o Galeno Romano, criticando exatamente a história. Então, o que a gente quer colocar claro para vocês? Hoje, nós temos que entender a história, para que nós, aos poucos, a gente vá trazendo essa história para entender o que nós utilizamos hoje os termos, por que nós achamos o que é científico, o que não é científico. Tá? Então, o Herófilo, ele foi criticado pelo Galeno, porque era mais científico. Imagine só. Tá? Interessante que eu boto bem simples para você aqui é o Alexandre o Grande. Onde é que entra esse Alexandre o Grande? Porque, na verdade, entre você falar da Grécia e de Roma, você teve um grande conquistador que fez, na verdade, o maior, quer dizer, o território na época, tá? Foi, na verdade, o Alexandre o Grande. Ele dominou toda a Ásia, ele dominou a Europa, então o poderio dele foi muito grande. E por que se dá Alexandre o Grande se ele apenas foi um conquistador? Porque, na verdade, na hora que ele conquista tantos territórios, ele leva a cultura grega para todos esses territórios. Quer dizer, ele distribui o conhecimento para todos esses territórios. Tá? E não tem como comparar Alexandre o Grande, o que ele fez, o tamanho do que ele conquistou, com Roma. Roma foi bem menor. Então, a capacidade de distribuição de conhecimento, a capacidade de mostrar ao mundo o que estava sendo sabido na época, Alexandre ajudou, Alexandre o Grande foi bastante importante. Agora a gente já entra em uma outra fase, que é a época da história da medicina de Roma, tá certo? Em quem é que a gente cita? Sempre nós pegamos uma pessoa específica, né? Porque, na verdade, teremos sempre várias pessoas envolvidas com a história da medicina. Mas o mais importante nesse momento foi Cláudio Galeno, tá certo? E a maioria das obras dele e seus estudos se perderam, tá certo? Isso é um dos fatores que fazem com que a gente não tenha esses registros e não podemos, então, utilizar eles como conhecimento atual. Mas sabe-se, contudo, que Galeno investigou de forma anatomia, fisiologia, patologia, sintomatologia e terapêutica. Foi o mais destacado médico do seu tempo e o primeiro que conduziu as pesquisas fisiológicas. Então, Galeno fazia muita pesquisa e ele usava muito o que é dissecção. Na época, uma característica é que ele usava mais animais. Você usava o estudo da anatomia em animais e não em seres humanos, ok? Isso é muito importante, que veremos mais adiante,
tá? Que nós aí vamos começar a utilizar também a dissecção ou estudo em pessoas humanas, tá? Então, Galeno usava mais animais. Mas se nós voltássemos para, na época do Egito, na época de Imhotep, ele, quando ele fazia a mumificação, ele o estudava com humanos. Então, veja que, desde milênios atrás, a anatomia já era bem sabida. O estudo do vaso, onde estavam os vasos, o estudo dos fluidos, onde estavam as artérias, eles tinham uma noção muito precisa. Eles faziam cirurgias de crânio, tá certo? Então, ninguém era feito aleatório. Não existe uma coisa sem nenhum conhecimento prévio, de forma alguma. Você tinha conhecimento e você colocava em prática aquilo ali, tá certo? A questão é, isso ficou registrado ou não ficou registrado? Essa é a questão. Então, como ele se perdeu as escritas dele, você perde um pouco dessa questão de, como se diz, da cientificidade da coisa. Não, você tem a história, isso está presente, porque você verá que outros tratados vão citar Galeno como uma pessoa fundamental na evolução da medicina tanto cirúrgica como clínica, quer dizer, a história da medicina. Logo depois de Roma, quer dizer, nós falamos um pouco, então, de Mesopotâmia, não foi isso? Falamos logo depois do Egito, falamos um pouco de Grécia, depois não podemos esquecer de Alexandre o Grande na Arábia, depois viemos para Roma, tá certo? A Itália, o Império Romano, que era bem menor que o Alexandre o Grande, mas era significativo, e após isso entramos o quê? Na Idade Média, um período muito longo, um período em que, na verdade, tem uma duração de 1000 anos, e que há um predomínio muito grande da Igreja Católica, tá certo? E aí é um problema, porque aí como a Igreja Católica predomina, ela que comanda, então existe o quê? Existe aquela coisa da dependência de Deus. Deus vai resolver, em nome de Deus. Quer dizer, isso faz com que você pare um pouco de fazer as evoluções anatômicas, porque você tinha não permissão mais de estudar os corpos humanos. Tudo, na verdade, está mais voltado para a questão da religião, tá? Que não pode desmerecer a nossa história por causa disso. Mas é importante que a gente entenda que não deixe de ser um pouco de atraso, porque nós fomos proibidos de fazer estudos, tá? E aí, na verdade, tudo era comandado pela igreja, tá certo? Até que você tem termos que você está vendo aí, que Deus e médico, tá certo? Porque Deus, tudo era dependente de Deus, tá certo? Você tem barbeiros e cirurgião. Por que barbeiros e cirurgião? Porque na época você tinha o seguinte, quem é que tinha um comando na mão? Porque nós, hoje em dia, pensamos o quê? Cirurgião é muito mais importante que o médico clínico. Mas se nós voltarmos para a história da medicina, nós vamos ver que, na verdade, o médico clínico, ele tinha uma importância mais importante. E o médico cirurgião, na verdade, era chamado às vezes de barbeiro. Por quê? Porque ele tinha um trabalho manual, ele tinha uma capacidade manual importante. Então, os barbeiros eram conhecidos como cirurgiões por causa disso, tá? Então, ele trabalhava com a mão. Então, não podemos esquecer, então, que a dissecção estava proibida, até que, como os resultados, a quantidade de pessoas que morriam estava aumentando bastante, por falta exatamente da evolução, quer dizer, da proibição, da manutenção dos tratados e da dissecção que anteriormente já tinha sido feita. E aí, então, aparece quem? Cosme e Damião, os irmãos gêmeos que, por ter um grave aumento na incidência e prevalência das doenças, porque foi nessa época que você teve a peste negra, tá? Que matou, praticamente dizimou 1/3 da Europa como um todo. Então, o que aconteceu? O povo reclamou, as pessoas reclamavam. Então, você teve que abrir mão, e então outros médicos, nesse caso, Cosme e Damião, começando como jovens, começaram a ter acesso de novo aos procedimentos cirúrgicos, tá certo? A fazer o tratamento clínico. E aí, o Cosme e Damião fica marcado, principalmente, pelo transplante de perna. Imagine, eles, naquela época, fizeram um transplante de perna, tá certo? No fim da Idade Média, tá? Então, a Idade Média é aquela Idade Média que atrasou muito, tá certo? O conhecimento, principalmente na Europa. Por quê? Porque se você vai para o continente arábico, o continente arábico, na verdade, você já tinha uma noção muito mais precisa de higiene,
tá certo? Era muito mais avançado. Por quê? Porque, na verdade, não teve essa parada de 1000 anos. E continuou-se os estudos lá no continente asiático, certo? Então, isso é fundamental, importante também. Por quê? Porque depois, quando os árabes voltaram aí para a Europa, eles entravam na Europa, eles que levavam à Europa esses conhecimentos, tá certo? Então, é fundamental que a gente entenda essa sequência lógica das coisas. Então, o resultado de imagem para Cosme e Damião na história da medicina. Então, eles são irmãos, foram reconhecidos como santos a partir do sexto século. Agora, entenda, ser reconhecido como santo não quer dizer que seja um demérito. Isso é fundamental, tá? Isso apenas quer dizer que é história. É que naquele momento, era a Idade Média, eles eram importantes, e o importante naquela época ia para o monastério, tá? Tudo era para o monastério. Então, era relacionado com Jesus, com Deus, mas isso não quer desmerecimento. E por terem sido médicos, São Cosme e Damião são considerados padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e também das crianças, dos barbeiros e dos cabeleireiros. Lembra, cabeleireiro e barbeiro, porque são pessoas que tinham uma mão que trabalhava bem, tinham uma habilidade manual muito grande, certo? E São Cosme e Damião fizeram a amputação de pernas seguida de um transplante. O paciente voltou a ter as duas pernas, agora com uma de cada cor. Através desse procedimento de sucesso, os santos tornaram-se padroeiros dos transplantes. Então, olhe bem, quer dizer, na Idade Média, nós estamos falando aproximadamente de 1300, 1400, você já fazia o transplante de órgãos. E nós sabemos, para você conseguir um transplante de órgãos, você tinha que ter uma condição de conhecimento de neurologia, tá? Anatomia neurológica, dos pares cranianos, você tinha que ter um conhecimento da vasculatura, do que é a parte arterial, da circulação venosa. Então, o conhecimento anatômico era muito grande. E isso vem desde da Mesopotâmia, desde do Egito, entendeu? Quer dizer, as coisas vêm evoluindo. Então, nós já em 1400, nós já fazíamos essa cirurgia, feitas por cabeleireiros ou barbeiros, como mais são os conhecidos os cirurgiões daquele período. Então, o que a gente coloca aqui para a gente não perder essa questão? É o seguinte, devido a esse espaço de tempo, os países árabes, eles tinham a evolução maior na higiene, tá? Que era a lavagem de mão. Então, vamos dar um exemplo para vocês, era o parto. Então, as parteiras, na verdade, elas não gostavam dos médicos, porque as parteiras, elas, por conhecimento próprio delas, elas, na verdade, elas faziam o parto e elas faziam a asepsia das mãos, elas lavavam as mãos. Então, elas tinham um índice de infecção muito menor. Já os médicos não tinham esse conhecimento. Então, quando eles iam fazer o parto, você tinha um índice de complicação muito maior. Por quê? Pela falta de conhecimento da higiene, coisa que os árabes já tinham esse conhecimento. E agora, passamos para o Renascimento, né? Quer dizer, um outro período, que aí você tem um outro grande destaque, tá? Quem são médicos, são sacerdotes, são pessoas que se dedicaram à medicina. E aí você tem o Andrés Vesalius, que também fez o quê? Uma obra, né? Fez fora sua primeira obra, o nome dela é Tabulae Anatomy, Sex Vesalius, publicou A Fábrica, que é um estudo que é considerado um grande salto para a medicina. Fábrica era um livro enorme, tinha desenhos com precisão artística e tipográfica refinada. Tá? Ele descrevia a circulação pulmonar como coração. Então, a grande diferença, na verdade, nesse período, não é somente o conhecimento, é porque você coloca aí pessoas como Andrés, como nós veremos adiante o Da Vinci, que são artistas. Então, eles traduziam isso em desenhos. Então, eles começavam a registrar, além de tratados por escritos, quer dizer, você tinha os textos, mas você tinha os desenhos, quer dizer, você tinha as figuras. E isso era importante por quê? Porque fixava mais o conhecimento. Então, é uma época de quê? Dos grandes artistas. Então, você tinha os desenhos que fixavam muito mais o seu conhecimento. Tá? Então, o Vesalius, ele é o grande, é a referência. E ele teve uma crítica com quem? Com Galeno. Então, notamos o quê? Sempre você vai ter, durante essas mudanças de fase, críticas, um em relação ao outro, tá? Em relação à medicina oriental, coisa que acontece atualmente. Então, o que a gente está tornando claro? A discordância faz parte, a negação é que não pode existir, tá certo? Quer dizer, você não acreditar ou pensar de uma forma diferente é perfeito,
mas não pode negar a existência, ou dizer que o que você sabe, por ter um método ou uma característica diferente, ele é muito mais importante, e o meu, a coisa que eu fiz, o que você não faz, na verdade, não tem importância. Isso é fundamental, tá? Então, discordância sempre, não considerar aquilo como válido, é que é inadequado. Então, no Renascimento, você veja que foi um período entre 1500, tá? Você tem o Leonardo da Vinci, que desenhou órgãos, elementos dos sistemas anatomofuncionais do corpo humano, em um estudo que começou pela leitura das obras dos autores da medicina pré-renascentista, como Galeno, tá certo? Como Luzi, tá? Então, o Leonardo da Vinci contribuiu para a medicina? Lógico. Resultado de imagem de Leonardo da Vinci nas obras, desenhou muitos estudos sobre esqueleto e suas partes, sobre os nervos. Então, como falado anteriormente, quer dizer, a vantagem desse período é que os artistas entraram, se associaram, e aí tornaram a nossa, vamos dizer assim, a nossa literatura, o nosso conhecimento mais rico, de uma forma diferente. Quer dizer, houve uma evolução significativa nos registros, coisa que na Mesopotâmia nós não temos nenhum registro, coisa que na China nós temos registro, coisa que na Grécia também temos registros, tá certo? Então, o Renascimento, ele é fundamental por esse aspecto também, por esse registro a nível de desenho, tá? Nesse período, nós temos que evoluir, né? Nós já falamos de cirurgia, de dissecção. Como fazer cirurgia sem ter anestésico? Era terrível, as dores eram muito grandes, quer dizer, era um grande empecilho você fazer uma cirurgia sem anestesia, quer dizer, fazer na verdade, uma parada de sangramento. Como é que você fazia isso se você não tinha como tratar o paciente de uma maneira mais calma, tranquila, com ele dormindo? Então, você teve, na verdade, uma tentativa de várias substâncias. Então, você tentou usar o ópio, tá? Você já usava o canabidiol nessa época, principalmente na rainha da Inglaterra, em 1700, que ela tentou utilizar, tá? Se tentou depois o gás hilariante, que, na verdade, como o nome diz, teve um pouco efeito a nível de anestesia, mas teve o seguinte, ele teve um efeito muito grande a nível de deixar os médicos sorrindo. Então, os cirurgiões ficavam sorrindo, mas não teve o efeito que você queria principal, que era o quê? Que era o paciente dormir, para você poder operar de maneira mais tranquila. Evoluímos para o éter, ou evoluímos para o clorofórmio, tá? Até que nós chegamos no mais eficaz, no mais eficiente, que foi o óxido nitroso, tá? Que foi descoberto por Joseph. Então, quando você teve o óxido nitroso, que foi, na verdade, descoberto e utilizado inicialmente, novamente, na Inglaterra, pela rainha, que aí ela se submeteu à cirurgia, tudo ficou mais fácil. Por quê? Porque agora você já tinha o conhecimento da anatomia, você tinha o conhecimento da fisiologia, você tinha os registros a nível de desenho, tá? Você já poderia agora fazer esses procedimentos cirúrgicos com calma, com tranquilidade, porque não tinha mais a questão da dor, você não tinha o empecilho do impedimento do paciente, que você podia ficar várias horas na cirurgia, porque agora ele estava dormindo. Então, nesse momento, foi fundamental, quer dizer, um salto muito grande na medicina, na hora em que nós descobrimos o quê? O anestésico, e o primeiro deles foi o óxido nitroso. Mas nunca esqueçamos que tentamos antes outras técnicas. Por exemplo, o canabidiol, que nós colocamos anteriores. Nós hoje usamos muito o canabidiol como para anestesia. E nós utilizamos o ópio também, como agente para passar dor também. Então, se tentou várias terapêuticas, mas a que foi mais eficiente foi o óxido nitroso, certo? Que é fundamental. E aí, o que mais evoluir? Nós temos que evoluir porque na questão de micro-organismos, porque nós não tínhamos noção nenhuma. Quer dizer, veja, higiene nós evoluímos. Nós começamos a descobrir que tínhamos que lavar a mão. Porque, na verdade, nesse momento é que você descobre os micro-organismos. Quer dizer, os cirurgiões, os grandes cirurgiões da época, como Imhotep, ou como o próprio Galeno, ou como Versalhes, na verdade, eles eram que tinham um roupão mais sujo, porque eles não tinham noção nenhuma de higiene. Então, eles se sujavam, eles limpavam no própria roupa do corpo, no próprio jaleco deles da época. Enquanto as parteiras ou os árabes, que já tinham essa noção de higiene, não faziam isso. Isso é fundamental. E aí deu o pulo do gato. Qual foi o pulo do gato? A descoberta dos micro-organismos.
tá certo? Que quem veio foi Pasteur. Então, Pasteur, que todo mundo conhece, exatamente o Louis Pasteur, exatamente descobriu o quê? Quando ele estava de férias, que existiam os micro-organismos, que vem aí a fermentação, que é onde a gente usa o quê? Os alimentos que são fermentados, por exemplo, como a kombucha, que você tem exatamente a fermentação dos lactobacilos. Então, foi Pasteur que deu um outro salto fantástico. Foi a descoberta dos micro-organismos, das bactérias, tá? Que existiam algumas coisinhas ali que poderiam levar você à morte. Então, você teria que fazer asepsia, você teria que fazer limpeza, porque se você não fizesse, você teria, então, o quê? Um crescimento desses micro-organismos, que poderia levar você a uma complicação. E associado a eles, lógico, da microbiologia, você tem o Ferdinand e tem o Robert Koch. E o Koch, que a gente vai chamar a atenção, que é o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose. Porque, veja bem, na hora em que você fala de Galeno, Galeno foi o primeiro a falar sobre microscópio. E ao longo do tempo, quer dizer, depois de Roma, depois da Idade Média, esse microscópio ele veio evoluindo. E chegou nessa época, que a gente já está falando exatamente após o Renascimento, quer dizer, nós estamos falando praticamente no Iluminismo, quer dizer, você tem o quê? Você já tem microscópio para separar, para diferenciar, para ver quem é o bacilo de Koch, que na verdade são o quê? Os causadores da tuberculose. Então, é fundamental que tenhamos essa noção espacial, tá certo? Então, o microscópio, apoiado nos avanços em microbiologia promovidos por Pasteur e Lister, tá? Isso indicou o sucesso de sua técnica, com o uso do ácido carbólico como antisséptico, e depois de observar que o uso da substância como desinfetante fez diminuir sensivelmente o odor do esgoto que assolava as cidades. Então, vamos parar um pouquinho para tentar entender. Então, o Pasteur, ele descobriu a presença do quê? Do micróbio, que podia ser hoje um fungo, uma bactéria e um vírus que nós sabemos. E aí, o Lister, ele, na verdade, ele desenvolveu o quê? Um antisséptico, quer dizer, que hoje nós podemos chamar o nome de Listerine, tá certo? Então, o que é o Listerine? Aquele que a gente usa a nível bucal. Vem exatamente da história. Como é interessante a gente entender a história para trazer para o mundo atual. Quer dizer, quem descobriu exatamente foi esse britânico, que descobriu, na verdade, o quê? O ácido carbólico, que reduziu em muito as complicações pós-operatórias, as infecções pós-operatórias. Então, agora nós já lavávamos a mão, nós já fazíamos asepsia, e nós já tínhamos o quê? A detecção da bactéria, e nós já tínhamos algo para matar essa bactéria. E que nós vamos ver mais adiante que vão ter substâncias como os antibióticos que vão ser descobertos mais à frente. Mas o ácido carbólico foi fundamental. E entenda bem, hoje, quando a gente fala do Listerine, é dele, tá certo? Não esqueça, foi ele que descobriu o primeiro antisséptico nesse período da época do Iluminismo, tá? Então, como falei anteriormente, o que a gente tem agora? Em 1928, quer dizer, já no século XX, nós já temos o quê? O Alexander Fleming, descobrindo quem? Antibiótico, tá? Então, esse foi outro salto de qualidade muito grande. Então, o Alexander Fleming, na verdade, ele descobriu quem? A penicilina, de maneira acidental, tá certo? Ele estava, na verdade, viajando, quando ele descobriu, quando ele voltou para ver as pesquisas dele, ele notou que, na verdade, tinha se a penicilina, os fungos, tinham matado as bactérias. Tá? Então, a descoberta da penicilina se deu de forma acidental. É acidental ou é observacional? Ou ambos? É fundamental. Mas note que é uma descoberta fantástica e nem por isso nós desmerecemos o Alexander Fleming. E ele descobriu através da observação de suas placas que ele deixava, que ele fazia o cultivo de fungos e bactérias. Tá? Então, o bacteriologista, o Alexander Fleming, fez essa descoberta. Pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas. Esqueceu em seu material de estudo sobre a mesa, quando saía de férias. Tá? E aí o primeiro antibiótico, produzido por seres vivos e de ampla utilização, foi descoberto por ele, e chamado de penicilina. Descobriu a penicilina porque ele estudava o quê? O Staphylococcus aureus, que era responsável por causar as infecções na pele. Nós hoje sabemos que o Staphylococcus aureus, ele tem na sua pele um dos pontos principais onde que ele fica localizado. Então, onde você tem mais Staphylococcus aureus,
na pele. Então, por isso que ele usou a penicilina. Nesse mesmo período, outros antibióticos foram descobertos. A eritromicina, a cloroquina, quer dizer, você teve a descoberta de outros antibióticos, tá? E por isso você começou a ter um ganho muito grande. Então, o Fleming, instigado pela observação, propôs a trabalhar como aquele novo assunto e assim isolou o fungo em outras placas. E descobriu esse fungo que era o gênero Penicillium e sintetizava alguma substância de ação bactericida, por isso o nome penicilina. Mas o clorofenicol e a eritromicina vieram passo a passo, próximo desse momento. E você começou a ter o quê? O antibiótico. E o problema do antibiótico é que você descobriu algo fantástico. A questão é se hoje nós utilizamos com o mesmo objetivo que ele foi criado. Nós vamos ver aos poucos que quando você criou o antibiótico, foi porque você tinha o quê? Necessidade de combater doenças já diagnosticadas, as doenças orgânicas. Quer dizer, você já tinha um problema sério presente e não era ainda na fase ainda energética. E hoje nós utilizamos antibiótico com muito mais facilidade, com muito mais frequência. Quer dizer, esse é um ponto que a gente tem que discutir posterior para saber até que ponto é necessário ou não um antibiótico nos dias atuais. Será que é preciso usar tanto antibiótico como nós utilizamos somente porque ele foi descoberto? Porque quando ele foi descoberto era fundamental. Porque, na verdade, você tinha o quê? Você tinha uma cirurgia, você tinha uma doença, você tinha uma tuberculose, e isso levava você à morte. E você curava as pessoas. Tá certo? Então, o importante é saber utilizar as ferramentas, entender a história para não se atrapalhar, usar as ferramentas no momento certo e nas pessoas certas, para que você não tenha os efeitos colaterais. E agora eu vou colocar a questão da imagem. A imagem, na verdade, ela vem até após a questão da Segunda Guerra e Primeira Guerra, que é muito importante a gente falar um pouco de Primeira e Segunda Guerra. Porque na Primeira Guerra Mundial, você ainda tinha uma coisa muito precária, que na verdade não tinha muita cirurgia, que você tirava a bala e botava aquele tamponamento. Já na Segunda Guerra, você já usava substâncias colóides, quer dizer, você já usava reposição hidroeletrolítica, tá? Você usou a água de coco, coisa que nós vemos tão criticado nos dias atuais pela medicina. Você vê profissionais, colegas criticando isso, e nós temos, a área de saúde, essa noção que a água de coco foi utilizada na Segunda Guerra como soro, como um repositor para aquelas pessoas que estavam sangrando. Enquanto na Primeira Guerra nós não tínhamos isso, só tínhamos mesmo o tamponamento, a compressão, tá certo? Então, isso é fundamental que a gente entenda a evolução da Primeira para a Segunda Guerra. E a imagem? A imagem, na verdade, ela veio, os exames complementares que nós tanto utilizamos hoje, ele veio de maneira acidental, pela explosão que você queria ter para ir para o espaço. E aí sim você descobriu a ressonância magnética e a tomografia. Então, a emissão de posítrons ou de ressonância magnética, na verdade, ela foi descoberta de maneira acidental também, tá certo? Então, em 1976, Peter Mansfield e seus colegas em Nottingham, quer dizer, na Inglaterra, criaram as primeiras imagens de uma parte do corpo, que era um dedo. Foram chamadas de imagens por ressonância magnética, ao invés de ressonância nuclear magnética. E a tomografia computadorizada foi inventada pelo engenheiro eletrônico britânico Gottfried Newell Hounsfield, em 72, e descrita no Congresso Britânico de Radiologia. Nem por ser algo também descoberto por acaso, quer dizer, quando nós falamos por acaso, é que não tinha inicialmente o objetivo se descobrir a ressonância para uso na medicina, nós desacreditamos disso. Não, nós usamos exatamente os exames de imagem nos dias atuais. Mas será que é necessário tanto exame de imagem como nós utilizamos hoje? Será que o contato com o paciente, a anamnese com o paciente, o bate-papo com o paciente, o exame físico do paciente, essa coisa do relacionamento médico-paciente não se perdeu um pouco? Vocês não notam no seu dia a dia, vocês, que nós perdemos essa questão de bater papo com o paciente, de conversar com a pessoa? Quer dizer, que hoje em dia nós notamos que quando os profissionais da saúde trabalham vão fazer um tratamento, os pacientes eles já chegam a vocês com exames, já chegam na nossa consultório com o exame na mão. E o que nós temos que ter, como tínhamos na egípcia, na medicina egípcia,
ou na arábica, ou na Grécia, um contato muito grande, tá certo? Nós não podemos esquecer de Freud, tá certo? Na 1928, aproximadamente também, quer dizer, no século XX, Freud nos trouxe exatamente o quê? Essa relação da emoção, a relação da sensação, que é fundamental, como a emoção pode ter uma relação com as doenças também. Então, quem descobriu isso? Freud. E nós não podemos esquecer que existiu Freud e achar que hoje o Fleming, tá, por ter descoberto, na verdade, o antibiótico, ou o Peter, por ter descoberto as imagens, são mais importantes. Não. Hoje nós temos que usar os exames, mas nós não podemos perder o contato com o paciente, para que a gente consiga um diagnóstico preciso, mas, na verdade, um diagnóstico com um bom relacionamento, tá? Então, o que eu quero hoje concluir com vocês, tá? Para não ficar cansativa, chato, essa conversa, é como é simples, rápido, em 20 e poucos minutos, nós trouxemos de maneira rápida a história da medicina para vocês, para notar que termos utilizados, que precisava de crença, panaceia ou rigidez, tá certo? Ou a mesma sequência de descobertas foram feitos de maneiras observacionais, de maneiras acidentais. E nem por isso deixou de ter metodologia científica, tá? Metodologia científica, que nós falamos na quarta-feira passada, que usa muito estatística, nós tínhamos estatística na Grécia já, com Pitágoras, tá? Então, a estatística existia, que ele era um grande matemático, ok? Então, nós temos o quê? Que utilizar passo a passo da história, tá? Com o objetivo de associar e não chegar nos dias atuais, utilizarmos somente os exames complementares, que aí nós deixamos de ter a qualidade, porque lembre bem, como a medicina chinesa diz, como Hipócrates, nosso pai da medicina, dizia, o equilíbrio é o mais importante. E eles disseram isso na observação, tá? Então, quando nós colocamos hoje medicina contemporânea, medicina integrativa e qualidade de medicina, nós temos que entender a história, sim, para entender por que nós usamos termos de maneira inadequada e por que nós temos que utilizar cada passo a passo da evolução que o ser humano teve. Valorizar essa dedicação de tantos profissionais que são cientistas, que lutaram, que na época não eram só médicos, eram médicos, arquitetos, eram engenheiros, porque na verdade você tinha várias formações, tá certo? Então é importante que entendamos o quê? Que a história é que nos trouxe aqui. Então o conhecimento dela é básico, tá? E se você souber dela, você vai conseguir usar isso na medicina integrativa, tá? Que a gente usa na nossa medicina contemporânea, quer dizer, na história da medicina hoje atual, que nós vamos utilizar para dar a vocês, evitar a doença orgânica, para a gente impedir que ela evolua, para que estiver na parte energética, quer dizer, no disfunção ainda funcional, nós consigamos bloquear essa evolução da doença, tá? Então, eu espero que tenha sido breve, não tenha sido cansativo, mas que tenha sido proveitoso esse conhecimento, esse resumo rápido da história da medicina. E na próxima quarta-feira, nós daremos continuidade, tá? Para que nós quebremos esses obstáculos, esses medos que nós temos, tá certo? De estudar, de desenvolver. E que nós usemos a história, usemos tudo isso a nosso favor, tá? Então, semana próxima, falaremos de quê? Da medicina chinesa,